Saudações cristãs a todos os irmãos do Brasil e no mundo. Eu sou o pastor Marcos Lopes. Atualmente resido aqui em São Paulo, no Brasil. Eu queria apresentar para você que é evangélico algumas distorções e desvios doutrinários que acontecem dentro do cristianismo bíblico e histórico. Deus não foi pego de surpresa. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra de uma maneira profética de que Deus iria permitir que a apostasia permeasse a igreja de Cristo. E assim, aqueles que eram de Deus não iriam se apostatar, não iriam ouvir os falsos mestres. Mas aqueles que não amam a verdade de fato, iriam se entregar para os falsos mestres. Gostaria de ler 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, de uma maneira profética. Pedro diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, assim também surgirão entre vós falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Esse texto, escrito pelo menos aí há 2000 anos, nós percebemos aqui de uma maneira profética Pedro anunciando que os falsos mestres estariam entre a igreja cristã. Como houve entre o povo de Israel falsos profetas, também entre vós, igreja, haverá falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Por quê? Porque Deus permite, e a destruição deles, ela já está decretada por Deus. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Nas edições da Bíblia Ara e Arque, uma delas diz o seguinte: e farão comércio de vós, vos explorarão. Ou seja, os falsos mestres, eles, através de histórias fictícias, mentiras, heresias, ficções, eles vão o quê? Enganar você que é cristão, que você que é evangélico. O povo de Deus ainda não acordou para a seguinte questão: existe centenas e centenas de falsos mestres hoje, infiltrados dentro do cristianismo. São falsos pastores, pessoas que estão ali comercializando a palavra de Deus, estão usando da Bíblia para ganhar dinheiro e, com a permissão de Deus, está sendo separado os bodes das ovelhas. Alguém pode nos perguntar: como isso está acontecendo? De várias maneiras, de várias formas. Hoje, por exemplo, você entra em algumas igrejas evangélicas, graças a Deus que não são todas. Existem igrejas sérias, igrejas históricas, igrejas onde os pastores realmente ensinam a palavra de Deus de uma maneira coerente com as Escrituras. Mas ao meio de tanta heresia, tanta mentira, nós vemos pessoas aí ensinando aberrações místicas, esotéricas, dentro de igrejas evangélicas. Hoje em dia tem gente até vendendo água do Rio Jordão, amuletos, cajados de Moisés. Pessoas anunciaram no passado aí dentes de ouro, óleos de oliveira de Jerusalém, pentes santos do kit da rainha Esther, pulseiras abençoadas, rosa ungida, sal grosso, alho, todas essas aberrações, trombeta de Gideão. E existe até aqueles ministros seduzidos por um crescimento rápido da sua igreja, que até foram seduzidos por um tal de ensino chamado unção do leão, onde essas pessoas urinam em alguns lugares ali, demarcam seu território para que o inimigo não venha ter vitória sobre aquela região, sobre aquela cidade, sobre aquela igreja. São esses absurdos que estão por aí em algumas igrejas cristãs. Eu não digo todas as igrejas cristãs, mas boa parte das igrejas cristãs estão contaminadas com esse tipo de coisa. Há muitas igrejas que os cultos de ensino são uma tragédia, não vai ninguém. Agora, os cultos de campanha são
são grandes, muitas pessoas vêm no culto, mais até do que no próprio culto do domingo. As pessoas correm atrás das campanhas, achando que Deus é obrigado a, em 7 semanas, cumprir o desejo deles. Não que, se você quer fazer sua campanha na sua igreja, tudo bem. Mas se você não consegue trazer a palavra de Deus, o povo pela palavra de Deus, somente pela exposição da palavra de Deus, meu querido líder, meu querido pastor, você está ruim. Você está ruim diante de Deus. Se você não consegue trazer o povo de Deus pela exposição da palavra de Deus, mas você tem que fazer campanhas, sucessivas campanhas, trazer pregadores aí do fogo, né, entre aspas, né, para você poder lotar a sua igreja, meu querido, você está num erro grave. Você está indo pelo referencial errado. Você tem que trazer o povo pela palavra de Deus. E se você só consegue trazer as pessoas na sua igreja pelas campanhas, eu quero dizer que a campanha é uma grande desgraça na sua igreja. Porque você, sem campanha, a sua igreja não vê ninguém. Isso mostra um quadro doentio de muitas igrejas evangélicas que estão abandonando a exposição da palavra de Deus para apregoar mentiras ou misticismo esotéricos disfarçados de fé. Porque hoje muita coisa que é satânica é chamada de fé. Muita coisa satânica é chamada de fé, mas na verdade não é fé. Eu gostaria de expor para você rapidamente, nessa primeira parte deste vídeo, algo que infectou as igrejas evangélicas mundiais. Qualquer lugar que você for, Europa, Estados Unidos, Brasil, Ásia, você vai ver esses ensinos perniciosos entre o povo de Deus. O primeiro ensino que eu gostaria de compartilhar com você, que é extremamente pernicioso, perigoso para o povo de Deus, é o ensino a respeito da oração. Quantos oram erroneamente nos dias de hoje? Quantos oram de uma maneira errada? Jesus nos mostra na palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com você aqui, você pode abrir a sua Bíblia, João capítulo 14, verso 13, olha só o que está escrito na palavra de Deus, Jesus dizendo: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedir em meu nome. Jesus ensinou somente esse tipo de oração. Pedir. No grego, se você abrir uma Bíblia grega, onde estão os originais, a língua original da Bíblia Sagrada, você vai perceber que a palavra pedir é aitel. É a palavra que se refere a pedir, né? E você não encontra o modismo hoje que se apresenta nas igrejas, que as pessoas são ensinadas a determinar. As pessoas hoje são convidadas a não orar mais segundo a vontade de Deus. Aliás, este livro aqui de Benihim, Senhor, eu preciso de um milagre. Benihim, ele diz na página 87 deste livro, ele diz o seguinte, eu vou ler para você aqui rapidamente. É da vontade de Deus? Capítulo 12, página 87. Se você estiver procurando um livro que o ajude a racionalizar e justificar as suas enfermidades, este que está lendo não é para você. Não costumo pregar dizendo: se for a tua vontade, Senhor, cure essa pessoa. Deus quer curar. Você jamais me ouvirá orar dizendo palavras que possam destruir a fé, tais como: se for da tua vontade, Senhor, cure-os. Absurdo. Benihim ensina que você não deve orar segundo a vontade de Deus, mas você deve o quê? Exigir os seus direitos, determinar a sua vitória. Isto é uma aberração. 1 João 5,14. Tudo que orarmos segundo a vontade de Deus, Ele fará.